O ano é 54 a.C. Júlio César está de pé nos penhascos brancos de Dover, contemplando o Canal da Mancha. Atrás dele, legiões romanas se preparam para a invasão. À frente, estende-se a Britânia, uma ilha misteriosa envolta em névoa e lendas. César conquistou a Gália, mas a Britânia permanece invicta, e ele sabe que, para subjugar verdadeiramente os povos celtas, precisa compreendê-los. O que mais perturba César não são os guerreiros celtas, por mais ferozes que sejam. É outra coisa. Algo que ele testemunhou em cada batalha, em cada aldeia conquistada. Os celtas não temem a morte. Eles se lançam na batalha com um ímpeto que deixa os comandantes romanos perplexos. Cantam enquanto morrem, riem da tortura, recusam-se a implorar por misericórdia, mesmo quando a derrota é certa. César interrogou prisioneiros, falou com líderes celtas, e sempre a resposta é a mesma. Eles foram ensinados pelos druidas. Acreditam que suas almas são imortais. A morte não é um fim, mas uma porta de entrada. O corpo pode cair, mas o espírito continua, renascido em nova carne, prosseguindo uma jornada eterna. Essa crença os torna perigosos. Um exército que não teme a morte é quase impossível de derrotar pela intimidação. E assim, César compreende que, para conquistar os celtas, ele precisa destruir seus druidas. Não apenas seus guerreiros, não apenas seus reis, mas os sábios que moldam suas mentes, que lhes ensinam filosofia, que os tornam destemidos. Em seus escritos, posteriormente compilados como Commentarii de Bello Gallico, César descreve os druidas com um respeito relutante. Os druidas se ocupam do culto divino, da devida execução de sacrifícios, públicos e privados, e da interpretação de questões rituais. Um grande número de jovens se reúne ao redor deles para receber instrução e os tem em grande estima. Ele observa o poder deles com preocupação. Eles resolvem todas as disputas, tanto públicas quanto privadas. Se algum crime foi cometido, se um assassinato foi realizado, se há uma disputa sobre herança ou limites territoriais, são os druidas que dão o julgamento. Se alguma pessoa ou tribo não aceitar a decisão deles, eles a excluem da participação em sacrifícios, uma penalidade considerada pelos gauleses como a mais severa. César reconhece que enfrenta não apenas uma força militar, mas uma civilização unida pela filosofia. Os druidas são juízes, professores, sacerdotes, cientistas, poetas e conselheiros. Eles memorizam vastos corpos de conhecimento, treinam por 20 anos ou mais, recusam-se a registrar seus ensinamentos por escrito, transmitindo tudo pela memória e pela tradição oral. E o mais perturbador de tudo é que ensinam que a morte é uma ilusão, que a alma não pode ser destruída, que a existência é eterna. César acabará por invadir a Grã-Bretanha. Suas legiões entrarão em confronto com guerreiros celtas nas praias e florestas. Mas os druidas sobreviverão à invasão. Será preciso outro general romano, quase um século depois, para desferir o golpe final. É o ano 60 d.C. O governador romano Caio Suetônio Paulino recebeu relatos de que a ilha de Mona, hoje conhecida como Anglesey, tornou-se um refúgio para a resistência druídica. Suetônio decide que isso não pode ser tolerado. O historiador romano Tácito descreve o que aconteceu em seguida. Na praia estava o exército adversário com sua densa formação de guerreiros armados, enquanto entre as fileiras surgiam mulheres vestidas de preto como as fúrias, com os cabelos despenteados, brandindo tochas. Ao redor, os druidas, erguendo as mãos para o céu e proferindo terríveis imprecações, assustavam nossos soldados com a visão desconhecida. Os soldados romanos hesitam. Já enfrentaram inúmeros inimigos, conquistaram incontáveis terras. Mas isto é diferente. Os druidas os amaldiçoam. As mulheres gritam profecias de desgraça. Os bosques sagrados parecem pulsar com poder sobrenatural. Por um instante,
O disciplinado exército romano vacila, mas Suetônio reúne suas tropas. Os soldados avançam. Eles massacram os druidas e os guerreiros que os defendiam. Perseguem os sobreviventes em fuga até os bosques sagrados. Tácito continua. Em seguida, uma força foi enviada sobre os conquistados e seus bosques, dedicados a superstições desumanas, foram destruídos. Os romanos queimaram os bosques sagrados, destruíram o centro do saber druídico, dispersaram os sobreviventes, e com essa destruição, toda a sabedoria acumulada de uma civilização começou a desaparecer. Os druidas não mantinham registros escritos. Tudo o que sabiam vivia na memória humana. Quando esses guardiões da memória morriam, quando seus discípulos eram mortos ou dispersos, o conhecimento começava a se dissipar como a névoa da manhã sob o sol. O que resta hoje são fragmentos. Relatos romanos, influenciados pela conquista e pela propaganda. Monges irlandeses, séculos depois, registrando histórias antigas, mas filtrando-as pela teologia cristã. Evidências arqueológicas. Costumes populares que sobreviveram em comunidades rurais. Referências esparsas na literatura galesa e irlandesa. A partir desses fragmentos, podemos reconstruir algo do que os druidas acreditavam e ensinavam. Não tudo. Talvez nem a maioria das coisas. Mas o suficiente para vislumbrar os contornos de um notável sistema filosófico. O suficiente para entender por que eles eram importantes. O suficiente para perceber o que se perdeu. Esta é a história da filosofia druídica. Não os druidas fantasiosos da imaginação moderna, mas os druidas reais. A elite erudita da sociedade celta. Os mestres que se dedicavam por décadas a memorizar a sabedoria acumulada de sua cultura. Os juízes que resolviam disputas segundo a lei ancestral. Os sacerdotes que mantinham a relação sagrada entre seu povo e o mundo natural. Os filósofos que desenvolveram ideias sofisticadas sobre a morte, o renascimento e o lugar da humanidade no cosmos. A sociedade científica. Para entender a filosofia druídica, primeiro precisamos compreender quem eram os druidas dentro da sociedade celta. Eles não eram simplesmente sacerdotes. Eram a classe intelectual, os guardiões do conhecimento, a elite erudita que dedicava suas vidas ao estudo e ao ensino. A sociedade celta era dividida em 3 classes principais. No topo estavam os guerreiros e nobres, os reis e chefes que lideravam em batalha e governavam suas tribos. Abaixo deles estavam o povo comum, agricultores, artesãos e comerciantes. E paralelamente aos guerreiros, e às vezes acima deles em status, estavam os druidas. A palavra druida provavelmente deriva de antigas raízes celtas que significam conhecimento do carvalho, ou sabedoria do carvalho. O carvalho era sagrado para os celtas, e os druidas eram associados a bosques sagrados onde essas árvores imponentes cresciam. Mas seu conhecimento ia muito além das árvores. Eles eram os depositários do saber acumulado de sua cultura. Dentro da ordem druídica havia subdivisões. Algumas eram primordialmente religiosas, realizando sacrifícios e rituais. Outras eram primordialmente jurídicas, atuando como juízes e árbitros. Algumas eram primordialmente educacionais, ensinando jovens. Algumas eram bardos, poetas que preservavam a história e a genealogia em versos. Algumas eram videntes, que afirmavam ler presságios e profetizar o futuro. Mas todos eram unidos pelo seu treinamento. Tornar-se um druida exigia uma dedicação extraordinária. César nos conta. Disse que eles memorizam imensas quantidades de poesia. E, portanto, algumas pessoas permanecem 20 anos em treinamento. 20 anos. Em termos modernos, isso equivale a alguém começar seus estudos aos 7 anos e só os concluir aos 27. Todo o período, desde o ensino fundamental até um programa de doutorado e além.
E não se tratava de educação formal com livros didáticos escritos. Era memorização oral de vastos corpos de conhecimento, transmitidos inteiramente de professor para aluno por meio da recitação e da memória. O que eles estavam memorizando? César fornece pistas. A doutrina fundamental que eles procuram ensinar é que as almas não morrem, mas após a morte passam de um corpo para outro. Eles também discutem longamente os corpos celestes e seus movimentos, o tamanho do cosmos e da Terra, a natureza do mundo físico, o poder e as propriedades dos deuses. Isso nos dá uma estrutura. A educação druídica incluía teologia, a compreensão dos deuses e das forças espirituais, a astronomia, o conhecimento dos movimentos celestes, crucial para determinar as datas dos festivais e o momento certo para a agricultura. Filosofia natural, o que chamaríamos de física e cosmologia. E, mais importante, psicologia e metafísica, a natureza da alma e da consciência. Mas havia mais. Eles memorizavam códigos de leis, resolvendo disputas de acordo com precedentes antigos. Memorizavam história, remontando a gerações, preservando os feitos dos ancestrais. Memorizavam genealogias, rastreando linhagens e direitos de herança. Memorizavam conhecimentos médicos, entendendo quais plantas curavam e quais faziam mal. Memorizavam poesia, os versos que codificavam sua sabedoria e a tornavam memorável. Tudo isso sem escrita. Os druidas, notoriamente, recusavam-se a registrar seu conhecimento sagrado por escrito. César continua. Eles não consideram apropriado registrar seus ensinamentos por escrito, embora em quase todos os outros assuntos, como registros públicos e privados, usem letras gregas. Então, os celtas sabiam escrever. Eles usavam a escrita grega ou latina para fins práticos. Mas os druidas escolheram deliberadamente a transmissão oral para seus ensinamentos sagrados. Por quê? Fontes irlandesas posteriores fornecem respostas. A escrita era vista como algo que enfraquecia a memória. Se você pudesse consultar informações em um livro, não as internalizaria. O conhecimento permaneceria externo, morto na página, em vez de vivo em sua mente. Além disso, a escrita era muito fácil de se difundir. O conhecimento sagrado podia cair em mãos indignas. A transmissão oral garantia que o conhecimento fosse passado apenas de um professor qualificado para um aluno dedicado. Existia também uma dimensão mágica. As palavras proferidas tinham poder. Elas se propagavam pelo ar, vibravam no ouvido, penetravam a mente diretamente. As palavras escritas eram mortas, congeladas, impotentes. Os druidas não estavam apenas ensinando fatos, eles estavam transmitindo uma tradição viva. Por fim, havia a política. Os druidas formaram uma instituição pan-celta que transcendia as fronteiras tribais. Mantiveram a unidade em todas as terras celtas por meio de sua educação compartilhada. Se seu conhecimento fosse registrado por escrito, poderia ser traduzido, estudado por inimigos e usado contra eles. Essa cultura oral moldou profundamente a filosofia druídica. Quando você precisa memorizar tudo, pensa de forma diferente. Busca padrões, princípios, estruturas organizadoras que facilitem a memorização. Codifica o conhecimento em poesia, em histórias, em versos rítmicos que ficam gravados na mente. A filosofia druídica não era sistemática como a filosofia grega. Os gregos escreviam tratados, desenvolviam argumentos lógicos e construíam sistemas de pensamento elaborados. Os druidas criaram algo diferente. Uma tradição de sabedoria codificada em histórias, ditos e princípios que podiam ser lembrados e transmitidos através das gerações sem a necessidade de escrita. A imortalidade da alma. No cerne da filosofia druídica reside uma ideia revolucionária. A alma é imortal e indestrutível. Não se tratava de uma vaga esperança ou de uma crença reconfortante na vida após a morte. Era um ensinamento central,
talvez o ensinamento central, que moldava tudo o mais. O historiador grego Diodoro Sículo, escrevendo no século I a.C., afirma isso claramente. A doutrina pitagórica prevalece entre eles, ensinando que as almas dos homens são imortais e vivem novamente por um número fixo de anos, habitando outro corpo. Praticamente todos os autores clássicos que mencionam os druidas fazem comentários sobre seus ensinamentos acerca da imortalidade. Valério Máximo escreve: os druidas declaram que as almas são imortais. Pompônio Mela afirma: um de seus dogmas foi divulgado, a saber, que as almas são eternas e que existe outra vida nas regiões infernais. Mas o relato mais detalhado vem de César. Depois de observar que os druidas ensinam muitas coisas, ele destaca sua doutrina da alma. Em particular, eles desejam incutir em seus seguidores a ideia de que as almas não perecem, mas passam após a morte de um corpo para outro. Consideram isso o maior incentivo à bravura, pois elimina todo o medo da morte. Este último ponto é crucial. Os druidas ensinavam a imortalidade não como teologia abstrata, mas como psicologia prática. Se você realmente acredita que sua alma não pode morrer, que a morte é meramente uma transição de uma vida para outra, então você não se apegará desesperadamente à sua existência atual. Você enfrentará o perigo com coragem. Você morrerá, se necessário, sem medo. E isso teve profundos efeitos na sociedade celta. Os comandantes romanos expressavam repetidamente frustração com a audácia dos celtas em batalha. Os guerreiros celtas avançavam contra probabilidades impossíveis, cantando enquanto lutavam. Recusavam-se a render-se mesmo quando a derrota era certa. Isso não era mera bravura. Era uma relação diferente com a própria morte, moldada pelos ensinamentos druídicos. Mas o que exatamente os druidas ensinavam sobre a alma e sua jornada? Sabemos que eles acreditavam na reencarnação, mas de que tipo? A comparação com as ideias pitagóricas é instrutiva. Pitágoras e seus seguidores acreditavam na metempsicose, a transmigração das almas. Sua alma poderia renascer como um ser humano, um animal ou até mesmo uma planta, dependendo de como você viveu. Será que os druidas ensinavam algo semelhante? Algumas fontes sugerem que sim. Valério Máximo menciona almas sendo reanimadas em outra forma, mas outras fontes sugerem que os druidas acreditavam que as almas permaneciam humanas, transitando de um corpo humano para outro. Os mitos irlandeses, registrados muito mais tarde por monges cristãos, mas preservando tradições pré-cristãs, nos dão pistas. Muitas histórias apresentam personagens que se lembram de vidas passadas. Tuan Mac Cairil, em um conto, narra ter vivido múltiplas formas como homem, veado, javali, falcão e salmão, antes de retornar à forma humana. O que parece mais claro é que os druidas não ensinavam um ciclo simples de nascimento e morte que continuava para sempre. Diversas fontes mencionam um número fixo de anos, após o qual as almas voltariam a viver. Isso sugere um período temporário, em outro plano entre as encarnações. Na crença celta, o outro mundo não era o céu ou o inferno no sentido cristão. Era Tir na Nog, a terra da juventude, ou o Sidé, o reino dos seres sobrenaturais. Era um lugar de beleza e abundância, onde o tempo transcorria de forma diferente, onde os mortos habitavam entre deuses e espíritos antes de retornarem à vida mortal. Isso cria um quadro bastante diferente da teologia cristã. Não há julgamento final, nem punição ou recompensa eterna, nem fim para a existência. Em vez disso, há um ciclo infinito. Vida, morte, tempo no outro mundo, renascimento, morte novamente. A alma é eterna, transitando por múltiplas existências, acumulando experiência e sabedoria. Os druidas eram profundamente observadores da natureza. Eles viam ciclos em todos os lugares. O dia seguindo a noite, o verão seguindo o inverno, a lua crescente e minguante, as plantas morrendo e retornando à vida na primavera.
nada na natureza realmente terminava. Tudo se transformava, mudava de forma, retornava de novas maneiras. Se a própria natureza fosse eterna, reciclando constantemente seus elementos, por que a alma humana seria diferente? Quando morremos, nosso corpo retorna à Terra, nutrindo uma nova vida. Porque a essência consciente, o espírito que nos anima, simplesmente desapareceria quando tudo o mais se transforma. Os druidas reconheciam a consciência como a coisa mais extraordinária que existe. Você está ciente. Você pensa. Você sente. Você percebe. Essa consciência não é como a matéria comum. Não pode ser pesada nem medida. Não tem forma física. No entanto, é inegavelmente real. A resposta do druida foi que a consciência é uma característica fundamental da realidade, não algo que emerge da matéria e desaparece quando a matéria se dissolve. Sua consciência existia antes do seu nascimento e existirá depois da sua morte. Sua personalidade atual, suas memórias, sua identidade individual, tudo isso pode ser temporário. Mas a consciência mais profunda, o você que existe além da personalidade, esse é eterno. E esse ensinamento teve profundos efeitos práticos. Se você realmente acredita que sua alma é imortal, certas coisas acontecem. A morte perde seu terror. Você pode encarar o perigo com serenidade. Você pode suportar o sofrimento com paciência, sabendo que é temporário. Mas a imortalidade também traz responsabilidade. Se você renascer, se sua alma continuar existindo, então o que você faz agora importa não apenas para esta vida, mas também para vidas futuras. Como você age, o que você aprende, quem você se torna, tudo isso terá consequências. Diversos autores romanos observam que os celtas emprestavam dinheiro para ser pago na vida após a morte. Valério Máximo nos diz: os gauleses, em sua insensatez, acreditam que as almas dos homens são imortais. Chegam até a emprestar dinheiro uns aos outros, com a promessa de pagamento no outro mundo. Tão firmemente estão convencidos da imortalidade das almas humanas. Pense no que isso significa. Essas pessoas não eram crentes ingênuos que aceitavam vagas promessas de uma vida após a morte. Elas tinham transações econômicas concretas, baseadas na reencarnação. Você podia pegar dinheiro emprestado agora, prometendo devolvê-lo quando você e o credor renascessem. Este foi o primeiro pilar da filosofia druídica. A alma imortal e indestrutível. Tudo o mais foi construído sobre esse fundamento. A estrutura da realidade. Os druidas não se preocupavam apenas com a alma humana. Eles buscavam compreender a natureza da própria realidade, como o cosmos estava estruturado. Quais forças governavam a existência? César nos conta. Eles também discutem longamente sobre os corpos celestes e seus movimentos, o tamanho do cosmos e da Terra, a natureza do mundo físico, em que acreditavam sobre a estrutura da realidade. Nossas fontes nos dão apenas indícios, mas esses indícios revelam uma visão de mundo sofisticada. Primeiramente, os druidas reconheciam uma distinção fundamental entre os reinos material e espiritual. O mundo material, terra, pedras, água, carne, constituía um nível de realidade. Mas existia também um outro mundo, um reino espiritual habitado por deuses, espíritos e as almas dos mortos. Esses dois reinos não eram separados no sentido moderno. Eles se interpenetravam, se sobrepunham, se tocavam em certos lugares e épocas. Os bosques sagrados eram locais de transição onde a fronteira se tornava tênue. Certos festivais, especialmente o Samhain, marcavam momentos em que o outro mundo se aproximava e os espíritos podiam atravessá-lo. Em segundo lugar, os druidas entendiam a realidade como fundamentalmente viva e consciente. A ciência moderna vê o universo como matéria inanimada seguindo leis mecânicas. Os druidas viam de maneira oposta. A consciência era primordial. O mundo era dotado de alma.
Tudo tinha espírito: as árvores, os rios, as montanhas, os animais, a própria terra. Os druidas reconheciam diferentes níveis e tipos de consciência. As rochas têm uma consciência tênue. As plantas têm uma consciência mais profunda, reagindo à luz e às estações do ano. Os animais têm emoções e intenções. Os humanos têm autoconsciência. Os deuses possuem formas ainda mais elevadas de consciência. Mas tudo isso existe em um espectro intrínseco à própria realidade desde o princípio. Em terceiro lugar, os druidas viam a realidade como regida pelo equilíbrio e pela reciprocidade. Os textos irlandeses falam de geasa, proibições e obrigações sagradas que vinculam até mesmo reis e heróis. Quebre uma geasa e a própria realidade reagirá, trazendo consequências inevitáveis. Isso reflete uma visão de mundo onde o universo possui uma ordem inerente, uma retidão que deve ser mantida. As ações têm consequências não porque algum deus pune o mal, mas porque a própria realidade é estruturada para manter o equilíbrio. Em quarto lugar, os druidas reconheciam os ciclos como fundamentais para a existência. Nada na natureza é linear. Tudo gira em círculos: dia e noite, estações do ano, fases da lua, nascimento, morte e renascimento. Essa visão cíclica moldou a forma como eles entendiam o tempo. A história não era uma linha reta do passado para o futuro. Era uma espiral, com padrões repetidos em níveis superiores. O presente ecoava o passado. O futuro espelharia o presente. Por fim, os druidas compreendiam a realidade como fundamentalmente misteriosa. Apesar de todo o seu conhecimento, apesar de 20 anos de treinamento, eles sustentavam que eram separados da natureza, habitando algum reino distante. Os deuses eram imanentes, presentes na natureza, expressos através da natureza, inseparáveis do mundo natural. Para cultuar os deuses, não era preciso invocá-los em uma construção artificial. Bastava ir aonde eles já estavam, aos lugares onde sua presença era mais forte. As árvores eram especialmente sagradas. Plínio, o Velho, descreve o culto às árvores pelos druidas. Os druidas não consideram nada mais sagrado do que o visco e a árvore que o produz, supondo sempre que essa árvore seja o carvalho. Mas eles escolhem bosques formados por carvalhos apenas por causa da árvore, e nunca realizam nenhum de seus ritos, a não ser na presença de um galho dela. O carvalho era central na espiritualidade druídica. Suas raízes profundas conectavam-se ao submundo. Seu tronco representava o reino intermediário, o mundo da terra e dos humanos. Seus galhos estendiam-se em direção ao céu, em direção às alturas divinas. Ele incorporava todo o cosmos em forma viva. E o carvalho vive por séculos. Uma única árvore pode permanecer de pé por várias gerações humanas. Antiga quando seu bisavô era jovem. Ainda de pé quando seus bisnetos são idosos. Isso fez do carvalho um símbolo da eternidade, da permanência, da continuidade que une as gerações. O visco que crescia em carvalhos era especialmente sagrado, porque o visco é parasita, extraindo vida de seu hospedeiro. Ele cresce entre a terra e o céu, sem estar enraizado no solo, nem se estender em direção ao paraíso. Quando o visco aparecia em um carvalho, era visto como um presente dos deuses, uma substância mágica que unia os reinos. Plínio descreve o ritual da colheita do visco. Preparam um sacrifício ritual e um banquete sob as árvores, e conduzem 2 touros brancos, cujos chifres são então amarrados pela primeira vez. Um sacerdote vestido com paramentos brancos sobe na árvore e, com uma foice de ouro, corta o visco que está preso em um manto branco. Em seguida, matam as vítimas, rogando a Deus que torne seu próprio dom propício àqueles a quem o concedeu. A foice de ouro, as vestes brancas, o pano branco, os touros brancos. Toda essa precisão ritual sugere que os druidas acreditavam que a ação correta era essencial. O sagrado exigia tratamento especial, protocolos específicos.
Mas, porque o carvalho era importante, o que tornava certos lugares, plantas ou épocas sagrados em vez de comuns? A resposta dos druidas parece ter sido sobre poder ou presença. Alguns lugares tinham uma energia espiritual mais forte do que outros. Algumas plantas incorporavam mais do divino do que outras. As fontes sagradas eram especialmente importantes. A água que brotava da terra era vista como uma dádiva do submundo, trazendo vida à superfície. As fontes nunca secavam, jorrando constantemente, independentemente da estação do ano. Isso as tornava símbolos de eterna abundância. Evidências arqueológicas confirmam o culto às nascentes em todas as terras celtas. Nas nascentes, os celtas depositavam objetos preciosos como oferendas. Eles esculpiam pedras com dedicatórias às divindades da água. Construíam estruturas ao redor das nascentes para marcá-las como sagradas. Os rios também eram sagrados, vistos como deusas que fluíam pela terra. O rio Boyne, na Irlanda, recebeu o nome de Boann, uma deusa associada à poesia e à sabedoria. O rio Sena, na França, recebeu o nome de Sequana, uma deusa da cura. As montanhas eram moradas dos deuses, com seus picos tocando o céu. Os povos celtas construíram fortalezas em colinas elevadas, não apenas para defesa, mas porque esses locais tinham significado espiritual. Isso criou uma relação com a natureza completamente diferente da que a sociedade industrial moderna possui. Você não dominava a natureza nem buscava controlá-la. Você buscava a harmonia com ela. Você ouvia seus ritmos. Você honrava seu poder. Você se reconhecia como parte dela, não como algo separado dela. Os druidas ensinavam que os humanos não estavam acima da natureza, governando-a por mandato divino. Os humanos eram fios na trama da natureza, entrelaçados no mesmo padrão que tudo o mais. Seu corpo veio da terra e retornará à terra. Sua respiração era o mesmo ar que preenchia o céu. Seu sangue fluía como rios. Prejudicar a natureza desnecessariamente era prejudicar a si mesmo. Envenenar uma nascente era envenenar a deusa que dava a vida. Derrubar um bosque sagrado era atacar os próprios deuses. Quando os romanos destruíram os bosques sagrados, não estavam apenas atacando a religião. Estavam rompendo a relação espiritual entre os celtas e sua terra. Estavam destruindo o senso de obrigação sagrada que havia preservado o mundo natural. Árvores e bosques sagrados. Os druidas possuíam um conhecimento sofisticado das árvores que ia muito além da silvicultura prática. Cada espécie tinha seu próprio caráter, suas próprias qualidades espirituais, seus próprios usos em rituais. O carvalho de que falamos, forte, resistente, sagrado para os deuses principais. Mas havia muitos outros, cada um com significados distintos. O freixo era associado ao eixo cósmico, o pilar que conecta a terra e o céu. O freixo era uma árvore de poder, e sua madeira era usada para lanças e bastões. A aveleira era a árvore da sabedoria. Na mitologia irlandesa, o salmão do conhecimento adquiria sua sabedoria ao comer avelãs que caíam no poço da sabedoria. Os druidas carregavam cajados de aveleira como símbolos de sua autoridade e conhecimento. O teixo era a árvore da morte e da eternidade. Os teixos vivem milhares de anos, estando entre os organismos mais longevos da Europa. Teixos antigos ainda se erguem em cemitérios por toda a Grã-Bretanha e Irlanda, anteriores ao cristianismo, marcando lugares sagrados há milênios. A associação do teixo com a morte pode vir de sua natureza tóxica. Os druidas compreendiam esses venenos, usando o teixo em doses cuidadosas. O sorveira era uma árvore de proteção. Acreditava-se que seus frutos vermelhos afastavam os espíritos malignos. A madeira da sorveira era esculpida para a confecção de amuletos de proteção. A macieira era sagrada para o outro mundo. Avalon, para onde o rei Arthur foi levado após sua batalha final,
significa Ilha da Maçã. A maçã era o elo entre a vida mortal e a vida eterna. O salgueiro crescia junto à água, suas raízes penetrando na terra enquanto seus galhos se estendiam em direção a rios e córregos. Era associado à lua, ao poder feminino. A casca do salgueiro contém ácido salicílico, a base da aspirina. Os druidas o utilizavam para reduzir a dor e a febre. Os druidas possuíam um conhecimento enciclopédico sobre as árvores, seus padrões de crescimento, seus usos e suas associações espirituais. Esse conhecimento não era arbitrário, mas sim baseado na observação cuidadosa das características de cada árvore. Mas os bosques eram mais do que simples coleções de árvores individuais. Um bosque era uma comunidade, um ecossistema, um lugar onde as árvores cresciam juntas, criando algo maior do que elas mesmas. Os galhos entrelaçados criavam um espaço fechado, semelhante a uma catedral, onde a realidade ordinária se dissipava e a presença sagrada se intensificava. Evidências arqueológicas sugerem que os druidas cultivavam cuidadosamente seus bosques sagrados. Não se tratavam apenas de manchas aleatórias na floresta. As árvores eram dispostas deliberadamente. Certas espécies eram plantadas juntas. Os bosques eram espaços planejados, naturais, mas também moldados pela intenção humana. Os rituais nesses bosques uniam a comunidade à terra. Festivais sazonais ali celebrados conectavam os ciclos humanos aos ciclos naturais. O bosque também era o local onde os druidas ensinavam seus discípulos. Jovens que se preparavam para se tornarem druidas passavam anos nos bosques, memorizando sob as árvores, aprendendo a interpretar os sinais da natureza. Quando os romanos destruíram os bosques sagrados, não estavam apenas eliminando locais de culto. Estavam destruindo escolas, tribunais, centros comunitários e a própria personificação da identidade celta. Tácito descreve a hesitação dos soldados romanos antes de atacar o bosque. Mesmo os legionários mais experientes sentiam algo naquelas árvores antigas. Alguma presença ou poder que os fazia hesitar. Somente a disciplina militar os impulsionava a profanar o que os celtas consideravam sagrado. O princípio dos ciclos. Para os druidas, o tempo não se movia em linha reta do passado para o futuro. O tempo era circular, cíclico, um eterno retorno dos mesmos padrões em diferentes escalas. Isso não era filosofia abstrata, era a observação direta da natureza. O dia segue a noite, que segue o dia, numa repetição infinita. O verão segue a primavera, que segue o inverno, que segue o outono, que segue a primavera novamente. A lua cresce e minguante, morre e renasce mensalmente. Sementes se tornam plantas, que se tornam sementes. A vida alimenta a morte, que alimenta a vida. Nada na natureza é verdadeiramente linear. Tudo gira em círculos. E se a natureza opera por ciclos, raciocinavam os druidas, então a vida e a história humanas devem seguir padrões semelhantes. Os celtas mediam o tempo por noites, e não por dias. Quando falavam de um período de tempo, contavam as noites. Uma semana tinha 7 noites. Isso refletia a sua compreensão de que a escuridão vinha primeiro, que a luz emergia das trevas e que a criação começava no vazio. O ciclo anual era a base da vida celta. Os celtas dividiam o ano em 2 estações principais, verão e inverno, em vez de 4 estações. O verão começava em Beltane, por volta de 1º de maio. O inverno começava em Samhain, por volta de 1º de novembro. Mas os celtas reconheciam 4 festivais principais, que marcavam os pontos trimestrais do ano. Esses eram momentos liminares, limiares entre as estações, quando a fronteira, que na fronteira entre os mundos se tornava tênue. Samhain, que começava em 1º de novembro, era o ano novo celta. A colheita estava completa. O trabalho do ano velho estava feito. O inverno era um tempo de descanso, reflexão e planejamento.
A morte vinha antes do nascimento, a escuridão antes da luz. O ano começava na quietude. Samhain também era essa época mais perigosa. Os mortos retornavam para visitar os vivos. As fronteiras entre os mundos se dissolviam. Espíritos caminhavam pela terra. As pessoas deixavam oferendas de comida do lado de fora de suas casas. Acendiam fogueiras para guiar os espíritos benevolentes e afastar os hostis. Imbolc, que começava em 1º de fevereiro, marcava os primeiros sinais da primavera. O chão ainda estava congelado, mas os dias estavam ficando mais longos. As ovelhas estavam parindo. Era um tempo de purificação, preparação e expectativa. Beltane, que começava em 1º de maio, celebrava a chegada do verão. Era a época do crescimento, da fertilidade e da abundância. O gado era conduzido entre 2 fogueiras para ser purificado. Os jovens dançavam e namoravam. A terra estava despertando completamente. Lugnasad, que começava em 1º de agosto. Era o festival da colheita. Os grãos estavam amadurecendo. Os primeiros frutos estavam prontos. Mas isso também era agridoce, pois a abundância logo acabaria. Esses 4 festivais estruturavam o ano, mas os druidas reconheciam 8 pontos significativos, acrescentando os solstícios e equinócios. O solstício de inverno era o dia mais escuro, quando o sol parecia morrer antes de renascer. O solstício de verão era o dia mais longo. Os equinócios eram pontos de perfeito equilíbrio. Compreender esses ciclos exigia conhecimento astronômico. Os druidas precisavam prever os solstícios e equinócios com precisão. Construíram estruturas alinhadas aos eventos solares, círculos de pedra, túmulos, locais sagrados orientados para captar o nascer do sol em momentos significativos. Newgrange, na Irlanda, é talvez o exemplo mais famoso. Este enorme túmulo de corredor, construído por volta de 3200 a.C., está precisamente alinhado com o nascer do sol no solstício de inverno. No dia 21 de dezembro, ao amanhecer, a luz do sol penetra na passagem de entrada e ilumina a câmara interna. Os druidas não construíram Newgrange, mas compreendiam o seu significado. Eles preservavam esses sítios arqueológicos, mas os ciclos se estendiam para além do ano. Os celtas reconheciam padrões mais longos, gerações, eras, grandes ciclos de ascensão e queda. Essa visão cíclica poderia ser fatalista. Se tudo se repete, se a história é uma roda que gira incessantemente, então algo pode realmente mudar? Os druidas não viam as coisas dessa maneira. Sim, os padrões se repetiam, mas dentro de cada ciclo havia oportunidade de crescimento. Cada primavera era como a anterior, mas também única. A espiral era uma imagem melhor do que o círculo. Você retornava a pontos semelhantes, mas em um nível mais elevado. E, crucialmente, estar em harmonia com os ciclos trazia poder e paz. Lutar contra eles era inútil, mas alinhar-se com os ritmos naturais, sincronizar suas ações com os padrões cósmicos, isso sim era sabedoria. Plante na primavera, quando a terra desperta. Colha no outono, quando o poder do sol diminui. Descanse no inverno, quando a natureza descansa. Trabalhe com os ciclos, não contra eles. Isso se estendia à vida humana. A infância é a primavera, um tempo de rápido crescimento. A juventude é o verão, um tempo de força e atividade. A meia-idade é o outono, um tempo de colheita. A velhice é o inverno, um tempo de repouso e preparação para a morte e o renascimento. Cada etapa tem suas atividades próprias. Aceite em que ponto do ciclo você está. Abrace-a. Descubra seus benefícios específicos. E a morte em si não é um fim, mas parte do ciclo. Como o inverno que leva à primavera, a morte leva ao renascimento. A alma continua entrando em um novo ciclo, uma nova vida. Essa era a visão druídica do tempo. Não linear, mas cíclica. Não progressiva, mas recursiva. Não um caminho com um destino,
mas uma roda que gira para sempre, em espiral ascendente através do crescimento consciente. Festivais celtas e a roda do ano. Os festivais que marcavam o ano celta não eram meros feriados. Eram épocas sagradas em que as regras comuns da realidade se afrouxavam, quando o outro mundo se aproximava, quando os humanos podiam interagir com poderes normalmente inatingíveis. Samhain era a virada do ano. O ano velho morria. O ano novo ainda não havia nascido. Nesse espaço liminar entre os dois, todas as fronteiras se enfraqueciam. Os mortos podiam retornar. As fadas podiam cruzar para as terras dos mortais. Isso tornava o Samhain perigoso. Espíritos hostis poderiam prejudicar os vivos. Precauções eram necessárias. Fogueiras eram acesas para afastar o mal. Nabos ou rutabagas eram esculpidos com rostos grotescos para afugentar seres malévolos. Comida era deixada como oferendas. Mas Samhain também era uma oportunidade. Os videntes conseguiam enxergar o futuro com mais clareza quando os véus estavam mais tênues. Os druidas podiam se comunicar com os mortos, buscando sabedoria dos ancestrais. Evidências arqueológicas sugerem a realização de encontros de Samhain em importantes locais rituais. Em Tlachga, na Irlanda, uma grande fogueira era acesa em Samhain, e a partir dessa fogueira, todas as outras fogueiras da região eram reacendidas. O ritual renovava a chama sagrada. O Samhain sobreviveu à cristianização. Tornou-se o dia de Todos os Santos e o dia de Finados. E, claro, tornou-se o Halloween. A tradição de doces ou travessuras descende do costume de deixar oferendas para os espíritos. As fantasias derivam do disfarce para que os espíritos hostis não o reconhecessem. Imbolc marcava o primeiro sinal da primavera. Dedicado a Brigid, deusa da poesia, da cura e da metalurgia, este era um festival feminino que celebrava o retorno da fertilidade à terra. Brigid era uma das deusas celtas mais importantes. Em Imbolc, as mulheres faziam cruzes de Brigid com juncos e as penduravam em suas casas como proteção. Preparavam poços sagrados e acendiam velas, dando as boas-vindas a Brigid. O cristianismo transformou Brigid em Santa Brígida, uma das santas padroeiras da Irlanda. Muitas lendas sobre Santa Brígida são claramente versões cristianizadas de histórias sobre a deusa. Até mesmo a data permaneceu a mesma. O dia de Santa Brígida é 1º de fevereiro. Beltane era o grande festival da fertilidade e do fogo. Fogueiras eram acesas no topo das colinas, e suas chamas eram visíveis a quilômetros de distância. O gado era conduzido entre 2 fogueiras para ser purificado. Os jovens saltavam sobre o fogo para dar sorte. Beltane também era uma época de casamentos sagrados, uniões rituais que garantiam a fertilidade das plantações e do gado. A dança do Mastro de Maio, ainda realizada em alguns lugares, descende das tradições de Beltane. O cristianismo teve mais dificuldades com Beltane do que com outros festivais. Seu paganismo evidente e suas conotações sexuais incomodavam as autoridades da igreja, que tentaram suprimi-lo. Em áreas remotas, os costumes de Beltane continuaram, disfarçados ou escondidos. Lughnasadh homenageava o deus Lugh e marcava o início da colheita. Era uma época de jogos e competições. O primeiro grão era oferecido aos deuses. Um pão feito com trigo novo era abençoado e compartilhado. O cristianismo transformou Lughnasadh em Lammas, que significa Missa do Pão, um dia de bênção do pão. A prática continuou enquanto a teologia mudava. Esses festivais, juntamente com os solstícios e equinócios, criavam a roda do ano. Os celtas viviam de acordo com essa roda, suas vidas estruturadas por seu giro. Cada festival preparava o terreno para o próximo. Cada estação conduzia naturalmente à seguinte. Isso criava uma estabilidade profunda. Os festivais organizavam o tempo. Você sabia em que ponto do ano estava pelo festival que havia ocorrido mais recentemente.
A roda dava estrutura, significado e ritmo à existência. Mas, além disso, os festivais conectavam a vida humana aos ciclos cósmicos. Você não estava apenas celebrando feriados aleatórios. Você estava participando do movimento do universo, alinhando-se com poderes muito maiores do que a vontade individual. Quando o cristianismo substituiu o druidismo, não conseguiu apagar essas festividades, só conseguiu adaptá-las. O Natal absorveu o solstício de inverno. A Páscoa absorveu o equinócio de primavera. A antiga roda continuou girando, seus raios rebatizados, mas ainda conectando os mesmos pontos. O poder da memória e da tradição oral. A recusa dos druidas em registrar seus ensinamentos sagrados por escrito não era ignorância primitiva. Era uma escolha deliberada, enraizada em uma compreensão sofisticada de como o conhecimento é transmitido e preservado. César afirma isso explicitamente. Eles não consideram apropriado registrar seus ensinamentos por escrito, embora em quase todos os outros assuntos, como contas públicas e privadas, usem letras gregas. Então, eles podiam escrever. Usavam a escrita para fins práticos, mas optaram por não registrar seu conhecimento sagrado. Por quê? A razão mais imediata era a segurança. Textos escritos podem ser roubados, copiados e distribuídos a inimigos. A transmissão oral garantia que o conhecimento permanecesse dentro da comunidade iniciada. Mas havia razões mais profundas. Os druidas compreendiam que a memorização transforma o conhecimento. Quando você precisa reter informações na mente, você interage com elas de maneira diferente de quando pode consultá-las em um livro. Ao memorizar extensivamente, você precisa organizar as informações de forma eficiente. Você busca padrões, cria associações, constrói estruturas mentais. O conhecimento torna-se parte de você, integrado ao seu pensamento, sempre acessível. Um druida que memorizara 20 anos de ensinamentos não apenas conhecia fatos. Ele havia internalizado uma maneira de ver o mundo. Os ensinamentos moldaram sua consciência. Além disso, a tradição oral é viva. Os textos escritos congelam o conhecimento em um momento específico. Mas a tradição oral evolui. Cada mestre adapta ligeiramente o ensinamento. Cada geração aprimora a expressão. A sabedoria cresce organicamente, respondendo às mudanças, mas mantendo a continuidade. Os druidas contavam histórias, recitavam poesia e ensinavam por meio de metáforas e símbolos. Isso tornava seu conhecimento memorável e, ao mesmo tempo, multifacetado. Uma história podia ser apreciada como entretenimento, compreendida como história, interpretada como ensinamento espiritual e aplicada como orientação moral. Os druidas também faziam uso extensivo da poesia. Por quê? Porque a poesia é mais fácil de memorizar do que a prosa. Ritmo, rima, métrica e aliteração fazem com que as palavras fiquem gravadas na memória. Mas a poesia faz algo mais. Ela condensa o significado. Um verso bem elaborado pode conter implicações que, em prosa, exigiriam parágrafos inteiros para serem explicadas. Fontes irlandesas preservam fragmentos do que pode ser poesia druídica. As tríades, grupos de 3 coisas relacionadas, são particularmente comuns. 3 coisas que levam os homens à ruína: avareza, ambição e vanglória. Simples, memorável. No entanto, contém ensinamentos éticos, percepções psicológicas e sabedoria social. Os druidas dominavam a linguagem. Compreendiam seu poder, sua flexibilidade, sua capacidade de moldar o pensamento. Eram os maiores mestres das palavras, criando ensinamentos que podiam ser transmitidos através das gerações sem distorção. Mas essa cultura oral tinha uma vulnerabilidade fatal. Dependia de mestres vivos e alunos dedicados. Rompa essa corrente e o conhecimento desaparece. Quando os romanos mataram os druidas em Mona, quando dispersaram os sobreviventes,
quando impediram o treinamento dos druidas. Destruíram uma biblioteca. Milhares de anos de sabedoria acumulada, perdidos. É como se a biblioteca de Alexandria tivesse pegado fogo, só que sem cópias. Todos os volumes existiam apenas na mente humana. Quando essas mentes se extinguiram, os textos desapareceram para sempre. Jamais poderemos recuperar o que foi perdido. Os fragmentos que restam nos permitem vislumbrar alguns aspectos, mas imensas lacunas persistem. Categorias inteiras do conhecimento druídico agora são completamente desconhecidas. O que eles ensinavam sobre medicina? Sabemos que usavam ervas, mas o conhecimento específico se perdeu. Quais eram suas teorias astronômicas? Sumiram. Quais códigos legais? Qual poesia? Sumiram. Tudo sumiu. Essa é a tragédia da tradição oral. Ela preserva o conhecimento de forma maravilhosa quando a corrente permanece intacta, mas é frágil. Uma geração perdida e séculos de sabedoria acumulada desaparecem. Métodos de treinamento e sabedoria de sobrevivência. Tornar-se um druida exigia uma dedicação extraordinária. O treinamento começava na juventude, provavelmente por volta dos 7 ou 8 anos de idade. Os pais colocavam seus filhos como aprendizes de um druida experiente. Os primeiros anos eram focados na memorização básica. Os alunos aprendiam poesia, história simples e os fundamentos da tradição celta. Mas, mais importante ainda, aprendiam a aprender. Os druidas ensinavam técnicas de memorização, métodos para codificar e recuperar informações. Um método era a associação. Associe o que você está tentando memorizar a algo que você já conhece. Outro método era simultine, era a recitação rítmica. Repita o material várias vezes até que ele se torne automático. Um terceiro método era a concentração intensiva. À medida que os alunos avançavam, aprendiam conteúdos mais longos e complexos. Tradições históricas que remontam a gerações. Genealogias de famílias nobres. Precedentes e julgamentos legais. Conhecimento sobre ervas e práticas de cura. Observações astronômicas e cálculos de calendário. Eles também aprendiam habilidades práticas, como conduzir rituais corretamente, como interpretar presságios, como mediar disputas, como aconselhar reis. Os druidas não eram apenas filósofos. Eram profissionais práticos. A magia certamente fazia parte do currículo, embora o que os druidas entendiam por magia não seja claro. Fontes irlandesas falam de druidas realizando milagres. Mas os druidas claramente acreditavam no poder das palavras. Pronunciadas corretamente, nas circunstâncias certas, as palavras podiam moldar a realidade. Bênçãos traziam boa sorte. Maldições traziam mal. Os druidas também eram treinados em discernimento ético. Não apenas memorizavam leis, mas compreendiam os princípios por trás delas. Não apenas julgavam casos, mas compreendiam a própria justiça. Os locais de treinamento eram importantes. Os alunos provavelmente moravam com seus professores, possivelmente em pequenas comunidades perto de bosques sagrados. O ambiente natural fazia parte da educação. Os alunos aprendiam a interpretar sinais meteorológicos, identificar plantas, rastrear animais e se orientar pelas estrelas. Os testes certamente faziam parte do processo. O aluno tinha que demonstrar domínio, recitando impecavelmente, respondendo a perguntas e aplicando o conhecimento a situações novas. Os estágios finais provavelmente envolviam contemplação solitária. Fontes irlandesas mencionam druidas passando tempo na escuridão, desenvolvendo a visão interior. Eventualmente, após anos ou décadas, o aluno seria considerado pronto para praticar de forma independente. Ele receberia um cajado de druida, símbolo de sua autoridade. Mas esse sistema era frágil. Dependia da estabilidade social, de as tribos valorizarem a sabedoria dos druidas e de condições políticas que permitissem o exercício das suas atividades.
Quando os romanos desestabilizaram a sociedade celta, quando proibiram a prática druídica, todo o sistema desmoronou. No século II d.C., menos de 150 anos após a destruição de Mona, os druidas praticamente desapareceram da Europa continental. Na Irlanda, que Roma nunca conquistou, os druidas persistiram por mais tempo. Mas, por volta do século VIII ou IX, os últimos druidas verdadeiros, que mantinham a tradição completa com décadas de treinamento e vasto conhecimento memorizado, morreram. Apesar da destruição, alguns fragmentos sobreviveram, preservados em locais inesperados. As fontes mais importantes são os textos irlandeses e galeses, escritos por monges cristãos na Idade Média. Esses monges registravam tradições pagãs, muitas vezes centenas de anos após os eventos descritos. Eles filtravam tudo através da teologia cristã. No entanto, sob a camada cristã, sobrevive material pré-cristão autêntico. O livro irlandês Lebor Gabála Érenn, Livro das Invasões, descreve as sucessivas ondas de colonizadores na Irlanda. É apresentado como história, mas é claramente mitologia. Mesmo assim, preserva-se a autêntica cosmologia celta, a noção de tempo cíclico e a crença em um outro mundo que se cruza com a realidade mortal. O Mabinogion galês inclui claramente material pré-cristão. Esses textos preservam a filosofia druídica indiretamente. Eles nos mostram como as pessoas influenciadas pelos ensinamentos druídicos compreendiam a realidade. Por exemplo, a geasa aparecem frequentemente em contos irlandeses. Uma geiz era uma proibição ou obrigação sagrada. Quebrar uma geiz trazia desastre, não como punição dos deuses, mas como consequência natural, como se a própria realidade impusesse esses laços sagrados. Outro fragmento é o conceito de Fir Flatemon, a verdade do governante. Quando um rei era justo, a terra prosperava. Mas quando um rei era injusto, a própria terra sofria. Esse ensinamento moldou profundamente a política celta. As evidências arqueológicas fornecem outra fonte de fragmentos. Em Llyn Serig Bach, um lago em Anglesey, arqueólogos recuperaram centenas de objetos lançados na água como oferendas. Em fontes sagradas por todas as terras celtas, as oferendas se acumularam ao longo dos séculos. Os costumes populares fornecem os fragmentos mais importantes. Nas áreas rurais da Irlanda, Escócia, País de Gales e Bretanha, práticas que claramente descendem dos tempos dos druidas persistiram, embora seus significados originais tenham sido esquecidos. Deixar oferendas em fontes sagradas. Decorar árvores com fitas. Caminhar no sentido horário ao redor de locais sagrados. Evitar certas ações em dias sagrados. Esses costumes persistiram por séculos após a chegada do cristianismo. O costume irlandês de visitar fontes sagradas em dias específicos de santos descende claramente da veneração de fontes pré-cristãs. Da mesma forma, a reverência por certas árvores, especialmente os espinheiros, considerados sagrados para as fadas, preservou o antigo culto às árvores. Ainda hoje, na Irlanda, é possível encontrar espinheiros isolados no meio dos campos. Os agricultores não os cortam. Quando questionados sobre o motivo, respondem que isso traz má sorte. A teologia explícita desapareceu, mas a prática permanece. Esses fragmentos, textos, arqueologia e folclore não nos fornecem um quadro completo, mas permitem esboçar um panorama geral, vislumbrar a forma da filosofia druídica, mesmo que os detalhes permaneçam obscuros. Os mistérios permanentes. O que foi perdido? A destruição dos druidas representa uma das maiores catástrofes intelectuais da história. Imagine se toda essa filosofia grega tivesse sido transmitida oralmente, e Platão, Aristóteles e os estoicos tivessem sido sistematicamente assassinados sem que seus ensinamentos fossem registrados.
Foi isso que aconteceu com os druidas. Perdemos a cosmologia deles, a compreensão completa de como o universo era estruturado, como matéria e espírito se relacionavam. Sabemos que eles possuíam tal compreensão, sofisticada o suficiente para que autores clássicos a comparassem à de Pitágoras. Mas os detalhes se perderam. Perdemos sua psicologia, seus ensinamentos sobre a natureza da alma, sua jornada através de múltiplas vidas. Eles claramente desenvolveram ideias sobre a consciência que lhes permitiram encarar a morte sem medo. Mas não conhecemos seus argumentos, suas evidências, sua teoria completa. Perdemos a astronomia deles, o acompanhamento dos ciclos celestes. Eles conseguiam prever eclipses, calcular solstícios, manter calendários precisos. Isso exigia matemática sofisticada. Tudo perdido. Perdemos a medicina deles, os remédios à base de ervas, a compreensão que tinham das doenças e da cura. Fontes clássicas mencionam a habilidade de cura dos druidas. Quase tudo isso se perdeu. Perdemos suas leis, seus códigos legais, seus princípios de justiça. Durante séculos, os druidas atuaram como juízes em todas as terras celtas. Certamente possuíam um conhecimento jurídico sofisticado. Tudo se perdeu. Perdemos sua poesia, seus versos que codificavam sabedoria, suas canções que preservavam a história. Os druidas eram mestres da poesia. A maior parte de sua obra poética se perdeu. Perdemos sua pedagogia, seus métodos de ensino, suas técnicas para desenvolver a memória. Eles pegavam alunos inexperientes e, ao longo de 20 anos, os transformavam em mestres capazes de memorizar vastos conhecimentos. Essa tecnologia educacional se perdeu. Fundamentalmente, perdemos a visão de mundo integrada deles, a estrutura completa dentro da qual todos os seus ensinamentos específicos faziam sentido. Temos fragmentos: reencarnação, bosques sagrados, tempo cíclico, ordem cósmica, mas não temos a visão unificada que conectava tudo. Essa perda importa além da mera curiosidade acadêmica. Os druidas representavam uma forma alternativa de compreender a realidade, fundamentalmente diferente das estruturas greco-romanas e, posteriormente, cristãs que vieram a dominar o pensamento ocidental. A ênfase que davam à natureza como sagrada poderia ter evitado alguns danos ecológicos, caso tivessem sobrevivido. Sua compreensão do tempo cíclico poderia oferecer equilíbrio à nossa obsessão pelo progresso linear. Sua visão da morte como transição, e não como fim, poderia amenizar a negação da mortalidade presente em nossa cultura. Jamais saberemos o que poderíamos ter aprendido com eles se tivessem sobrevivido. É isso que torna a perda tão profunda. É a sabedoria potencial que poderia ter moldado nosso presente de forma diferente. Perspectivas que poderiam ter evitado erros. Percepções que poderiam ter enriquecido nossa compreensão. Druidismo moderno e questões não respondidas. No século XVIII, com a ascensão do romantismo na Europa, o interesse pelos druidas ressurgiu. Escritores e intelectuais, reagindo contra o racionalismo iluminista, buscaram sabedoria no passado pré-cristão. Imaginavam os druidas como sábios nobres, preservando a sabedoria ancestral. Esse druidismo romântico tinha pouca ligação com a realidade histórica. Os antiquários do século XVIII estavam inventando em vez de reconstruir. Em 1792, Iolo Morganwg organizou uma cerimônia em Primrose Hill, em Londres, alegando reviver antigas tradições bárdicas. Mas os ensinamentos de Morganwg eram, em grande parte, invenções suas. Ao longo do século XIX, as ordens druídicas proliferaram. No século XX, o paganismo moderno emergiu, e os druidas encontraram um novo contexto. Os neodruidas buscaram praticar uma espiritualidade centrada na terra, honrando a natureza e celebrando antigos festivais celtas. A Ordem dos Bardos,
Ovates e Druidas, fundada em 1964, tornou-se uma das maiores organizações druídicas modernas. Ela oferecia cursos de druidismo, ensinando uma espiritualidade sincrética que combinava mitologia celta, culto à natureza e desenvolvimento pessoal. Seriam esses druidas uma continuação genuína do druidismo antigo? Sem dúvida alguma, não. A tradição foi interrompida de forma drástica demais. Os druidas modernos não possuem as décadas de treinamento, o vasto conhecimento memorizado, a função social que definiam os druidas antigos. Isso invalida o druidismo moderno? Não necessariamente. As tradições religiosas evoluem. Os druidas modernos estão criando algo novo, inspirados em fragmentos do antigo. Eles estão pegando o pouco que sabemos sobre os druidas antigos e construindo uma prática espiritual contemporânea em torno disso. Muitas pessoas modernas sentem-se alienadas da natureza, desconectadas dos ciclos e das estações, espiritualmente vazias. O druidismo oferece uma reconexão com a natureza, com as estações, com algo maior do que o eu individual. A questão fundamental não é: o druidismo moderno é autêntico, mas sim, ele funciona? Ele ajuda as pessoas a viverem melhor? Promove sabedoria, conexão e comportamento ético? Protege a natureza? Se sim, então talvez seja válido, independentemente da precisão histórica. Os antigos druidas provavelmente não reconheceriam seus homônimos modernos. O contexto social é muito diferente, o conhecimento muito fragmentado. Mas talvez apreciassem a tentativa de honrar a natureza, celebrar os ciclos, buscar sabedoria e afirmar que o sagrado permeia o mundo natural. Os druidas nos deixaram com questões profundas que permanecem sem resposta. Será que eles possuíam conhecimentos secretos que se perderam? Fontes romanas sugerem que os druidas tinham um entendimento avançado. Mas será que eram realmente sofisticados? Ou será que os romanos exageraram? Nunca saberemos. O conhecimento se perdeu. A reencarnação realmente aconteceu, ou era apenas uma mitologia reconfortante? Os druidas a ensinavam com tanta convicção que transformaram a maneira como os celtas viviam e morriam. Mas era verdade? A consciência pode sobreviver à morte? O materialismo moderno diz que não, mas os druidas acreditavam no contrário. Estavam iludidos? Ou perceberam algo que os materialistas não percebem? Como funcionava de fato a tradição oral deles? Quais técnicas específicas eles utilizavam? Como garantiam a transmissão precisa dos dados? Só podemos especular. Qual era a relação deles com o pitagorismo? Diversas fontes comparam a filosofia druídica à de Pitágoras. Será que Pitágoras aprendeu com os druidas? Ou será que os druidas aprenderam com a filosofia mediterrânea? Os paralelos são impressionantes. Imortalidade da alma, reencarnação, geometria sagrada. Coincidência? Difusão? Não sabemos. Até que ponto devemos levar ao pé da letra os relatos de sacrifícios humanos? Fontes romanas afirmam repetidamente que os druidas praticavam sacrifícios humanos. Mas os romanos tinham razões propagandísticas para retratar os celtas como bárbaros. As evidências arqueológicas são ambíguas. Corpos encontrados em pântanos apresentam sinais de assassinatos rituais. Mas tratava-se de uma prática regular ou de eventos excepcionais? O contexto é fundamental e nos falta ele. Por fim, a questão mais importante: o que eles realmente sabiam? Não o que os romanos diziam que eles sabiam. Não o que os românticos modernos imaginam. O que a filosofia druídica realmente entendia sobre consciência, natureza e realidade. Eles viviam imersos na natureza de maneiras que nós perdemos. Observavam atentamente ao longo de várias gerações, não apenas vidas individuais, mas a vida coletiva de sua tradição. Desenvolveram práticas que podem ter induzido estados alterados de consciência,
revelando percepções genuínas. Os druidas passaram décadas treinando a consciência. Emergiram com uma convicção inabalável sobre a imortalidade, sobre a interconexão de todas as coisas. Seriam essas ilusões? Ou percepções genuínas, acessadas por meio de métodos que esquecemos? Nunca poderemos ter certeza. As evidências são muito fragmentadas. A tradição está muito perdida. No entanto, as próprias perguntas são valiosas. Elas desafiam nossas suposições. Elas nos lembram que existiram outras formas de conhecimento. Elas nos convidam à humildade intelectual, admitindo que o materialismo científico, por mais poderoso que seja, pode não esgotar a realidade. Seu legado duradouro. Apesar de tudo o que foi perdido, os druidas deixaram um legado duradouro na cultura ocidental, muitas vezes não reconhecido, mas profundamente influente. A integração da sabedoria com a função social persiste na forma como as sociedades celtas evoluíram. A Irlanda manteve estruturas influenciadas pelos druidas por mais tempo do que qualquer outro lugar. As leis Brehon demonstram a influência druídica. Mesmo após o cristianismo ter suplantado o druidismo, os mosteiros irlandeses mantiveram algumas características druídicas. A arte celta preservou a sensibilidade estética dos druidas. As espirais intrincadas, os nós e os desenhos zoomórficos expressam a compreensão celta da realidade como interconectada, fluida e cíclica. Nada está isolado. Tudo se entrelaça. A ênfase dos druidas na poesia e na narrativa influenciou as tradições literárias celtas. A Irlanda produziu uma literatura extraordinária. O país de Gales desenvolveu ricas tradições poéticas. Mesmo de forma diluída, essa consciência literária, a noção de que as palavras importam, refletia a influência druídica. A compreensão druídica da paisagem sagrada influenciou a forma como os povos celtas se relacionavam com a sua terra. Locais específicos permaneceram sagrados durante séculos. Mesmo após a chegada do cristianismo, esses lugares mantiveram a sua importância. Isso criou uma continuidade na geografia sagrada. O princípio druídico do tempo cíclico influenciou a consciência histórica celta. Ao contrário da história linear e progressiva, a tradição celta percebia padrões recorrentes. Isso proporcionava estabilidade, resiliência e uma visão de longo prazo. As regiões celtas modernas, como Irlanda, Escócia, País de Gales e Bretanha, conservam características culturais que podem ser atribuídas à influência druídica. Destacam-se as fortes tradições orais, o rico folclore, a profunda ligação com a paisagem e a valorização da poesia e da música. Mesmo para além das regiões celtas, a influência dos druidas se espalhou indiretamente. O fascínio do movimento romântico pelos druidas influenciou a forma como a cultura ocidental pensava sobre a natureza, o passado e a sabedoria. Essa veneração romântica da natureza influenciou o ambientalismo moderno. O movimento ambientalista, particularmente sua ala espiritual, frequentemente faz referência aos druidas. Independentemente de os ambientalistas modernos compreenderem ou não o druidismo antigo, eles se baseiam em seu legado, na ideia de que a natureza merece reverência. Talvez o mais importante seja que os druidas deixaram uma questão que ainda desafia o pensamento ocidental. O materialismo científico é a única visão de mundo válida? Ou a consciência poderia ser mais fundamental do que a matéria? A natureza poderia ter dimensões que a ciência não mede. Os druidas acreditavam que a consciência persiste após a morte, que a natureza está repleta de consciência e que a realidade possui dimensões espirituais. A ciência moderna, em sua maioria, rejeita essas afirmações, mas nem todos se contentam com o reducionismo materialista. O legado druídico reside, em parte,
nesta questão persistente. O materialismo científico esgota a realidade? Ou existe algo mais? Os druidas afirmavam que sim, que existe algo mais. Alma, espírito, o outro mundo, a presença divina na natureza. Eles construíram toda uma civilização com base nessas convicções. Isso não é ser anticientífico. É reconhecer que a ciência, por mais poderosa que seja, tem limites. Os druidas abordavam a realidade de forma diferente, através da experiência direta, da contemplação, do ritual e da poesia. Essa abordagem está em grande parte perdida, mas o impulso por trás dela permanece válido. Os druidas se foram. Seus ensinamentos específicos se perderam em grande parte. Mas eles deixaram vestígios nas culturas celtas, no pensamento ocidental, nos movimentos ambientalistas, nos buscadores espirituais, em todos aqueles que sentem que a natureza é sagrada, que a sabedoria importa, que há mais na existência do que o sucesso material. Esses vestígios são o legado deles. Não são ensinamentos definitivos que podemos seguir. Não são uma filosofia sistemática que podemos adotar. Mas são perguntas, intuições, possibilidades, indícios de que existiram outras formas de conhecimento, outras estruturas de compreensão, outras relações com a natureza e a consciência. Em nossa era de crise ecológica e busca espiritual, esse legado importa. Enfrentamos problemas que os druidas jamais imaginaram. Suas respostas específicas não nos ajudariam, mesmo que as tivéssemos. O mundo é muito diferente, mas sua orientação fundamental, reverência pela natureza, reconhecimento da interconexão, cultivo da sabedoria, aceitação do mistério, permanecem relevantes, não como dogmas a serem acreditados, mas como perspectivas a serem consideradas. Os druidas nos lembram que a civilização ocidental já teve tradições de sabedoria indígena, que a Europa teve seus próprios xamãs e sábios, que antes do cristianismo e da ciência se tornarem dominantes, outras formas de compreensão prosperaram. Não podemos retornar a esses modos de vida, mas podemos aprender com eles. Este é o legado duradouro. Não ensinamentos preservados que possamos estudar, mas o próprio fato de que uma alternativa existiu, de que as pessoas um dia pensaram de forma diferente sobre a consciência, a natureza e a realidade. Essa alternativa foi em grande parte destruída, mas seus vestígios persistem. Os druidas desafiaram o materialismo de seus conquistadores romanos, sua ênfase no poder físico. Ao fazer isso, eles forneceram um modelo de resistência intelectual e espiritual ao império, mantendo valores alternativos diante da força esmagadora. Eles acabaram perdendo aquela batalha. Roma conquistou. O cristianismo substituiu o paganismo celta. Os bosques sagrados foram destruídos. Os druidas morreram. Mas elas não foram completamente apagadas. Suas perguntas persistem. Seus valores ecoam em lugares inesperados. Sua intuição de que a natureza é sagrada, de que a consciência é fundamental, de que a sabedoria importa mais do que o poder, ainda ressoa em pessoas que sentem que os triunfos da modernidade têm um custo terrível. Nesse sentido, os druidas não morreram completamente. Eles se transformaram, fragmentaram-se, dispersaram-se em inúmeras correntes culturais. Qualquer pessoa que reverencie a natureza, que busque sabedoria, que questione pressupostos materialistas, que celebre ciclos e estações, qualquer pessoa que faça essas coisas participa, ainda que inconscientemente, do legado druídico. Os antigos druidas não reconheceriam esse legado. Ele é muito difuso, muito alterado, muito desconectado de suas práticas específicas, mas talvez aprovassem o impulso, a recusa em aceitar que a conquista física ponha fim às questões espirituais. A insistência de que tradições destruídas deixam vestígios duradouros. A fé de que a sabedoria, por mais fragmentada que seja, continua a falar àqueles que a ouvem.
Os carvalhos ainda permanecem em bosques dispersos por toda a Europa. Com milênios de idade, testemunharam a passagem dos druidas. Viram a chegada dos romanos. Observaram a disseminação do cristianismo. Sobreviveram a guerras, pestes, desmatamento e desenvolvimento industrial. As árvores se lembram à sua maneira, não conscientemente, não como pensamos em memória, mas elas carregam adiante seus anéis, registrando séculos de crescimento. São conexões vivas com o tempo em que druidas caminhavam sob seus galhos, quando bosques sagrados eram templos, quando a natureza era indiscutivelmente sagrada. Sob aquelas árvores, druidas outrora ensinavam alunos que memorizavam por décadas, desenvolvendo a consciência para perceber o que a percepção comum deixava passar. Debatiam filosofia, recitavam leis, realizavam rituais que conectavam a comunidade humana aos ciclos cósmicos. Acreditavam que a alma é imortal, que a morte é uma transição, que a realidade é fundamentalmente viva e consciente. Grande parte do que eles ensinaram se perdeu. A corrente se rompeu. A tradição chegou ao fim. Seu conhecimento específico evaporou como fumaça, mas as perguntas que fizeram sobre consciência, natureza, vida, morte, significado, essas perguntas permanecem. Cada geração deve respondê-las novamente, com toda a sabedoria que puder reunir. Os druidas deram suas respostas, construíram uma civilização com base nelas, viveram e morreram por elas. Suas respostas, em sua maioria, se perderam. Mas as perguntas persistem, eternamente relevantes, ainda nos desafiando. Os carvalhos permanecem de pé. As nascentes sagradas jorram. Os festivais marcam as estações do ano. E em algum lugar nas profundezas da memória cultural, os druidas ainda sussurram, lembrando-nos de que a sabedoria importa, de que a natureza é sagrada, de que há mais na existência de crescimento que se expandem em espiral, padrão dentro de padrão, mistério dentro de mistério, como os nós celtas que não têm começo nem fim.